Agora eu quero explicar aqui a parte de configuração no Grace. Então, eu comecei aqui, por exemplo, a configurar o Time Zero. Utilizei aqui o clock secundário como fonte clock para ele, sem divisor, sem dividir a frequência que vai chegar para ele. Coloquei aqui no modo contínuo, ou seja, ele vai contar até 65.535. Coloquei aqui o canal 0 no modo de captura. Repare bem, ó, coloquei no modo de captura. E detalhe, coloquei para ambas as bordas, tanto borda de subida quanto borda de descida. Então, houve uma borda de subida, pronto, houve uma captura. Houve borda de descida, houve uma segunda captura. Como é que eu sei que houve uma borda de subida ou borda de descida? Basta observar o bit CCI. Se o bit CCI estiver em 1, é porque houve uma borda de subida. Se o bit CCI estiver em 0, significa dizer que houve uma borda de descida. Então, pronto, o canal 0 está no modo de captura. Detalhe, qual é o pino utilizado para fazer essa medição? É o P1.1. Então, eu vou utilizar o P1.1, que ele vai ser a entrada para o meu módulo no modo de captura. Aqui no canal 1, eu vou colocar para o modo de comparação. Coloquei aqui, ó, modo de comparação, não mais modo de captura. Quem está no modo de captura é o canal 0. O canal 1 está no modo de comparação, observe. E esse sinal vai estar onde? Vai estar no pino P1.6. Detalhe aqui, ó, que eu coloco logo para setar, porque eu aguardo a borda de subida, configuro já para setar, e depois de algum momento é que eu vou colocar esse pino para zerar. Então, inicialmente, na configuração aqui do Grace, eu coloco ele para colocar o pino, no caso o P1.6 para nível 1, depois de um certo tempo. Tá vendo aqui? Ó? Até a figura já ilustra isso. Depois de um certo tempo, esse pino vai automaticamente para nível alto. Muito bem. Agora vamos para o Time 1, a configuração aqui do Time 1. O Time 1, eu coloquei aqui, como eu estou usando o canal 1 dele no modo PWM, então eu uso o canal 0 no modo de PWM, utilizando o próprio clock secundário. Só que aqui eu dividi a frequência, tá? Para poder não ter um período muito pequeno. Coloquei um período aqui, um sinal, cuja frequência, na verdade aqui o sinal aqui está quase 15 MHz. Então eu dividi aqui a frequência, está dando aproximadamente 2 kHz, vamos arredondar aqui. E aqui no modo up, ou seja, o timer vai contar até o valor do TAC R0, que é esse valor aqui. Então, o período do meu sinal vai ser por volta de 0,41 milissegundos. Aqui no osciloscópio deu 440 milissegundos. Por que não deu exatamente igual ao que está aqui? Porque esse clock aqui é um clock aproximado. Quando eu coloco aqui no Grace uma frequência aqui, custom, uma frequência personalizada, essa frequência é uma frequência aproximada. Não significa dizer que ele vai chegar nessa frequência. Então, fiz dessa forma, certo? Com quase 16 MHz. Lembremos nós que essa CPU desse microcontrolador vai até 16 MHz. Então, como está abaixo de 16 MHz, dá certo também. Então, voltando aqui para o Time 1. Então, a frequência que chega nele é 2 kHz. O canal, o time está no modo up mode, ou seja, vai contar até o valor do TAC R0. Ou seja, após 792 valores de contagem do timer, ele vai resetar para 0. Então, com isso, eu tenho um período de 410 milissegundos, mas na verdade o período aqui é 440 milissegundos. Está aqui a frequência associada. E aqui é o canal 1, que aí sim, esse canal 1 está no modo PWM, como a própria figura está nos ilustrando aqui. Então, eu tenho, ó, um período desse sinal PWM que tem a ver com o valor do TAC R0. Quanto maior for o valor do TAC R0, maior é esse período. Então, repare que o sinal PWM sai aqui no pino P2.1. Esse pino P2.1 é utilizado como sinal de referência para o canal 0 Time 0. O canal 0 Time 0 vai pegar esse sinal PWM aqui, gerado pelo canal do Time 1, e vai medir esse período, tanto entre as bordas de subidas e entre as bordas de descida.
Qual é a vantagem dele medir a borda subida tanto? Quer dizer, qual é a vantagem dele medir esse período entre as bordas subidas e entre as bordas de descida? É porque se o sinal variar em algum momento, tipo se a largura do pulso aumentar em algum momento, tipo se essa largura aqui do pulso aumentar por algum motivo, então ele já vai detectar uma nova borda de descida. Então, essa nova borda de descida pode ser diferente da anterior. Como ele já faz essa atualização a cada período, então ele rapidamente já responde a essa variação. Muito bem. Então, o canal 2 não estou usando. Basicamente é isso em relação aos times. GPIO, vamos aqui para o GPIO, fazer aqui um mapeamento aqui dos pinos. Ó, o pino P1.1 está sendo utilizado como entrada para o canal 0 do time 0. O P2.1, que é o pino 10, é o nosso sinal PWM. Vai sair o sinal PWM aqui no canal do time 1, canal 1 do time 1. E esse sinal eu vou pegar um fio desse ponto e vou conectar nesse ponto aqui. Vou fazer uma conexão externa através de um fio vermelho e vou conectar aqui. Eu não posso esquecer de conectar esse pino aqui, fisicamente. E aqui no pino P1.6, eu vou ter exatamente o sinal PWM, esse mesmo sinal PWM, só que defasado de 180 graus no tempo. Basicamente é isso de configuração aqui no Grace. Então, com isso, você consegue essa implementação.